Graça e paz, amados. Imensa alegria poder estar participando deste momento de culto, podendo também ter este privilégio, esta honra de proclamar a palavra do Senhor. Agradeço de coração, pastor Roster, este convite que nos honra neste instante. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia, a palavra do Senhor, mesmo assentados, como os amados estão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 2, mas eu peço que vocês permaneçam com a Bíblia aberta. Nós estaremos trabalhando a partir do capítulo 17, mas por enquanto apenas o verso de número 2 do capítulo 19 de primeiro livro dos Reis, texto que vai ser posto aí na tela. Se você já tem aberto, leia comigo, a palavra do Senhor assim nos diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Se nós formos analisar a respeito de nossa vida, nós podemos comparar lá inúmeras coisas, e dentre elas nós podemos comparar a vida de cada um de nós a um grande filme. E, sendo comparado a um filme, nós vamos encontrar muitos momentos bons, momentos não tão bons, momentos de debilidade, de instabilidade, de inquietação, de angústia, de sofrimento, momentos também de alegria, de júbilo, de regozijo, de contentamento, momentos de vitória, momentos de derrotas, inúmeros momentos. A nossa vida ela é formada. E bendito seja o Senhor, porque ela é exatamente assim. Só que estas vidas, as nossas vidas, que são formadas por momentos, esses momentos eles podem ser mudados com algumas situações. Qualquer que seja a situação, pode, de uma hora para outra, mudar completamente a nossa vida. Nós podemos usar rapidamente como dois exemplos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele chegando no final da tarde, ele despede os seus discípulos e vai orar. Os discípulos entram no barco e passam para o mar. E diz a palavra do Senhor que na terceira vigília da noite o Senhor Jesus vê o barco de seus discípulos sendo solapado por uma grande tempestade. E Cristo Jesus, ele interrompe a oração e ele desce do monte, ele começa a andar sobre as águas. E agora, aproximando-se do barco de seus discípulos, o problema aumenta. Já não bastava a tempestade, agora também é um fantasma que está vindo. Mas o Senhor Jesus, ele diz: não temas, sou eu. E Pedro disse: é o Senhor, permite que eu vá até onde o Senhor está. E Deus, o Senhor Jesus, permite. E quando ele sai do barco e começa a caminhar e olha para baixo, ele vê aquelas águas tumultuosas e ele começa a afundar. E Cristo Jesus, depois que ele clama por socorro, Cristo Jesus o socorre. Vejam quantos momentos em um só episódio, não é? Pedro, temeroso, angustiado, pensando que ia morrer por causa da tempestade, e agora o problema piora, intensifica-se por causa do fantasma Jesus. Depois vem um momento de fé, quando Jesus diz para ele ir até ele, e ele vai. E depois um momento de debilidade, de degradação, ele começa a afundar, clama ao Senhor. E depois um momento de graça, pois o Senhor o recebe e o coloca de volta no barco. Nós poderíamos citar também servo do Senhor, chamado Jairo, e a palavra nos diz que ele estava juntamente com a grande multidão, esperando o Senhor Jesus. E sempre um momento de expectativa, de ansiedade, porque Jesus ainda não havia chegado, mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz que houve alegria para todos aqueles. É um novo momento. Ele conversa com o Senhor Jesus, abre o seu coração a respeito de sua filha, e Jesus diz: eu vou para a sua casa, não tenha medo. E agora ele está em um novo momento. Só que indo em direção à sua casa, ele recebe algumas pessoas que dizem: não amoles mais o mestre, porque a tua filha morreu. E ele fica temeroso, triste, cabisbaixo. Mas o Senhor Jesus diz: não temas, creia somente. E chegando em casa, o Senhor Jesus cura, ressuscita, na verdade, aquela
criança, 12 anos de idade. Queridos, nossa vida é feita de momentos. Só que esses momentos podem mudar instantaneamente. E este servo do Senhor, que nós vamos trabalhar nesta noite, ele teve a sua vida completamente mudada aqui no capítulo 19, verso 2. Ele estava muito bem, obrigado. Ele estava em um momento de graça, de glória, de gozo, de júbilo, de intensa realização diante de Deus e diante do povo. Mas agora ele entra em um novo momento, tão somente por causa desta fala. Capítulo 19, verso 2. Leiam comigo, por favor, diz assim: então Jezabel mandou o mensageiro. Eu quero pensar rapidamente com vocês sobre momentos, utilizando aqui o profeta Elias. E eu entendo que nós podemos muito bem dividir a vida, todo o episódio registrado na palavra do Senhor, um período extremamente curto, ministério extremamente curto. Eu entendo que nós podemos dividir em 4 momentos, pelo menos. E o primeiro momento é antes da fala de Jezabel. Quem foi Elias antes da fala de Jezabel? Só para vocês tomarem conhecimento, a partir do capítulo 17, eu peço que vocês olhem, por favor. Nós não vamos ler todos os textos por causa também do horário, mas olhem só o primeiro versículo desse capítulo 17. Elias, ele é citado, ele apresenta e já apresenta dizendo para que foi que ele chegou. Diz assim a palavra de Deus: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, antes da fala de Jezabel, é um homem, um profeta de Deus, que ele fala e as coisas acontecem. E ele disse: segundo a minha palavra não vai chover, e a Bíblia nos diz que 3 anos e meio não houve chuva naquela terra. Mas quem foi Elias antes da fala de Jezabel? Capítulo 17, verso 6. Elias é enviado para a cidade de Sarepta. Por causa da seca, Deus primeiramente o envia para a fonte de um ribeiro, onde ele é alimentado por pássaros que trazem a comida e toma água lá daquele ribeiro. Mas secando-se o ribeiro, Deus o manda para a cidade de Sarepta. E chegando na cidade de Sarepta, capítulo 17, verso de número 9 até o verso de número 23, ele se depara com uma viúva desesperançosa, não tinha nenhuma expectativa mais de vida, estava saindo para pegar uns cavacos, uma lenha miúda, para preparar um pouquinho de comida para comer, dar ao seu filho, e os dois iam esperar a morte. E Deus é usado Elias para 2 coisas em Sarepta. Deus é usado Elias para multiplicar o azeite da viúva e a farinha, e Deus usa também Elias para ressuscitar o filho da viúva. Antes da fala de Jezabel, esse é o Elias. Mas não apenas isso. Elias, em obediência ao Senhor, no capítulo 18, ele volta até a presença de Acabe, o rei Acabe, casado com aquela megera chamada Jezabel, que não tendo o que fazer, tentou matar todos os profetas do Senhor, e se não fosse um servo do Senhor que sustentou grupos de profetas alimentando com pão e água, todos teriam morrido. Mas aí Deus o manda de volta à presença de Acabe. Vejam capítulo 18, verso 18, vai ser posto aí. Se você puder, leia comigo, diz assim: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias, antes da fala de Jezabel, ele está intrépido, cheio de confiança, cheio de poder, intrepidez. Elias agora, capítulo 18, do verso 20 ao verso 40, ele se depara com aquele episódio contra os profetas de Baal. E nós sabemos o resultado. Elias sai vencedor daquele episódio onde o Senhor, o Todo-Poderoso, conduz em triunfo. Mas antes do Senhor receber o sacrifício feito pelo profeta Elias, a palavra do Senhor nos diz que Elias ora. E quem foi que orou feito Elias?
Vejam, por favor, capítulo de número 18. Do verso 36 e 37, Elias ora. E ele ora, primeiramente, sabendo claramente quem é Deus. Ele ora claramente sabendo quem ele era. E ele ora da maneira correta, ele ora com objetivos corretos. Leiam, queridos, por favor, capítulo 18, versos 36 e 37, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias é homem de oração, mas ele não somente ora nesse momento. O Senhor aceita o sacrifício feito pelo profeta Elias. E agora ele vai orar, pedindo para que o Senhor possa derramar chuva sobre a terra. E ele ora mais uma vez. O registro está no capítulo 18, do verso 41 ao verso 45. E nesses versículos nós encontramos Elias orando com fé, Elias orando com humildade, Elias orando com perseverança. Ele ora ao Senhor. Ele diz: olha, já estamos ouvindo barulho de chuva, mas não tinha barulho nenhum. Ele manda o seu servo 7 vezes olhar para ver se via, se percebia alguma coisa, algum vislumbre de chuva, e ele só percebeu na 7ª vez. Ele ora com perseverança, mas ele ora com humildade, ele se prostra, rosto em terra, dependente totalmente do Senhor. Este é o Elias antes da fala de Jezabel. Quem é Elias? Capítulo 18, verso de número 46. Por favor, coloque aí, e a palavra do Senhor vai dizer: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse é o Elias, antes da fala de Jezabel, cheio de fé, cheio de intrepidez, cheio de ousadia, homem de oração, homem que foi usado por Deus para dar uma palavra e cessou a chuva, 3 anos e 6 meses. Homem que foi usado por Deus para clamar e Deus mandou a chuva. Homem que chamou o rei de Israel de perturbador de Israel. Esse foi Elias. Mas a vida de Elias mudou completamente. O momento mudou completamente depois que ele ouviu a mensagem enviada por Jezabel. Capítulo 19, verso 2. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo o que você fez com eles. Uma referência do que acontecera com os profetas de Baal. E aí nós vamos entrar no segundo momento, completamente diferente do primeiro. Quem foi Elias depois da fala de Jezabel? Vejam comigo, queridos, rapidamente. Quem foi Elias depois da fala de Jezabel? Capítulo 19, verso 3. Elias agora está temeroso. Vejam o que nos diz. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Cadê a intrepidez? Cadê a coragem? Agora ele está com medo, agora ele está fugindo. Tão somente porque ele ouviu o recado da esposa do rei Acabe. Quem é Elias? 19, verso 4, depois da fala de Jezabel. Ele mesmo se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, leiam comigo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, depois da voz de Jezabel, ele está pedindo para morrer. Quem foi Elias depois da fala de Jezabel? Elias, ele é aquele que deita, dorme debaixo de um arbusto, esperando a morte chegar. Capítulo 19, verso 5. Quem foi Elias depois da fala de Jezabel? Capítulo 19, versos 8 e 9. Ele caminha 40 dias até chegar no Monte Horebe, e lá no Monte Horebe ele entra dentro de uma caverna. Quem foi Elias, irmãos?
depois da fala de Jezabel, Elias agora ele se acha sozinho, desamparado, querendo a morte, cheio de elementos depressivos. Vejam, por favor, capítulo 19, verso de número 10 e verso 14, que trazem o mesmo conteúdo. Diz assim: ele respondeu, leiam comigo: tenho sido zeloso pelo Senhor. Pergunto, parece o mesmo Elias? Intrépido, cheio de fé, de ousadia, fazendo e acontecendo em nome do Senhor? Não, não, irmãos. Parece um Elias completamente diminuído, um outro Elias, depressivo, desamparado, achando-se sozinho, escondido, fugindo, querendo salvar a própria vida, pedindo para si a morte. Tudo isso por causa da voz de Jezabel. Ele entrou em um outro momento. Mas bendito seja o nome do Senhor, que a vida do profeta Elias não terminou aqui. Não apenas esses dois momentos, mas aí nós entramos no terceiro momento da vida de Elias, e é o momento do trato de Deus. Deus trata da vida de seu servo Elias. Não apenas antes da voz de Jezabel, não apenas depois da voz de Jezabel, mas o terceiro momento é um momento de Deus tratando da vida do profeta Elias. E como foi que Deus tratou o profeta Elias? Por duas vezes, irmãos, não apenas uma, mas por duas vezes, Deus envia o anjo com comida para o profeta Elias. Capítulo 19, verso 5 e verso 7. Apenas o verso 5. Leiamos, queridos. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Leiam agora. O anjo do Senhor enviado pelo Senhor, capítulo de número 5, capítulo de número 7, tratando do profeta Elias, Deus envia o seu anjo, e o anjo traz alimento. O trato de Deus também implica em permitir a Elias um descanso que ele tanto precisava. Versos 5 e 6 do capítulo 19 nos mostram isso. Vejam o verso 6, a palavra vai nos dizer: olhou ele e viu junto à cabeceira pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e o quê? Tornou a dormir. No trato de Deus, na vida do profeta Elias, Deus não apenas envia o anjo, Deus não apenas envia alimento, Deus não apenas permite que ele possa descansar, mas Deus, ele fortalece o seu servo. Capítulo 19, verso 8. Deus fortalece a Elias, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas como se isso já não bastasse, no trato de Deus, Deus chama Elias para uma conversa. Deus chama Elias para uma conversa reflexiva. Elias agora, ele pode abrir, rasgar o seu coração diante do Senhor. Vejam, queridos, capítulo 19, a partir do verso 9 até o verso 14, nós encontramos Deus tendo esta conversa com Elias. E Deus permite que Elias possa abrir o seu coração. A palavra vai dizer: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio à palavra do Senhor e disse: que faz aqui, Elias? Vejam, Deus está querendo saber o que é que está acontecendo. Na verdade, entendemos que Deus sabe todas as coisas, mas o que Deus queria é que Elias colocasse para fora o que estava em seu coração. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Verso 11 diz assim: disse o Senhor: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passava um grande e forte vento, fedia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso 14, amados, leiam, por favor. Elias está sendo tratado por Deus. Deus, em seu trato, Deus fala ao coração de Elias. No capítulo 19, do verso 15 ao 18, Deus vai dizer para Elias: Elias, você tem que voltar ao seu ministério. Você tem que voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Você tem que continuar o ministério que eu te dei. O Senhor vai dar algumas ordens para o profeta Elias. Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Em lá chegando, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Verso 18, bem forte, irmãos, leiam. Deus trata de Elias. Deus fala ao coração de Elias. Deus permite que Elias possa descansar. Deus envia anjos para suprir necessidades, para trazer alimento. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto momento na vida de Elias. Agora, não mais antes da fala de Jezabel, não mais depois da fala de Jezabel, mas agora depois de ser tratado por Deus. Deus tratou do profeta Elias. E agora nós reencontramos aquele primeiro Elias, depois do trato do Senhor. Ele volta a ser quem era antes. Capítulo 19, verso 20. A palavra do Senhor nos mostra que ele obedece ao Senhor. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ele estava simplesmente obedecendo a ordem de Deus, colocando Eliseu em seu lugar. Elias, depois de ser tratado pelo Senhor, ameaça Acabe e Jezabel. Capítulo 21, do 17 ao verso 24. Nós não vamos ler esse texto, mas esse texto nos mostra mais uma vez que Elias está cheio, repleto de intrepidez. Quem é Elias, depois de ser tratado pelo Senhor? É aquele que anuncia agora, cheio de ousadia, anuncia a morte do rei Acasias. Segundo Reis, capítulo 1, verso de número 3 e verso 17. Vejam, queridos, por favor. Segundo Reis 17. Então veio, segundo Reis, capítulo 1. Segundo Reis, capítulo 1, por favor. Verso 3 e 17. Verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te, sobe para encontrares com o mensageiro do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Elias está agora chamando a atenção do povo, porque através do rei eles estavam consultando outros deuses. E Elias chama a atenção. Elias agora anuncia a morte do rei Acasias, capítulo 1, verso 17, de segundo livro dos reis. Vai dizer assim: assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Elias está de volta. Mas não somente isso, irmãos. Restaurado, tratado, lapidado, moldado pelo Senhor. Elias agora, ele é apresentado diante do confronto contra 3 capitães. Capítulo de número 1, do verso de 2 Reis, do verso 9 ao verso 16. E diz que o rei Acasias
manda capitães com pequenos soldados, 50 soldados cada um deles, ao profeta Elias. E o primeiro chega e diz: homem de Deus, você tem que descer daí. E aí Elias diz assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E sabe o que é que acontece? O primeiro capitão com um grupo de 50 soldados é fulminado. Vem o segundo e diz: Elias, o rei está te chamando, homem de Deus, o rei está te chamando. E ele, mais uma vez, ele diz: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e que vocês sejam consumidos. Sabe o que é que acontece? Cai fogo do céu e os 51 são consumidos. Aí chega o terceiro, e o terceiro chega com humildade, quedando-se diante de Elias: não faça comigo, Elias, o que você fez com os outros dois, mas o rei quer falar contigo. E Elias, agora obedecendo a Deus, ele vai conversar com o rei. Sendo tratado por Deus, ele está de volta. Mas não apenas isso, irmãos. Depois do trato do Senhor, Elias é levado para a presença do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 11. Vamos ler esse texto? A palavra do Senhor diz assim, leiam comigo. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Momentos na vida do profeta Elias. Antes da voz de Jezabel, intrépido, cheio de ousadia, de fé, falando e acontecendo. Depois da fala de Jezabel, acuado, temeroso, depressivo, dentro de uma caverna, querendo a morte, achando que estava sozinho. Deus vai até Elias e Deus trata, lapida, edifica, molda e o coloca de volta. E agora, cheio de ousadia, ele continua sendo usado para a glória de Deus. Meus amados, eu quero apresentar algumas aplicações rápidas para as nossas vidas, a partir desses momentos, a partir desses registros que nós acabamos de ver. E a primeira aplicação que nós precisamos refletir é esta. Precisamos ter cuidado com a nossa fala. Isso mesmo. Nós temos que cuidar, queridos, eu e vocês, precisamos ter muito cuidado com o que estamos falando. Lembremos que tudo isso, ou aquele momento triste, desalentador na vida do profeta Elias, foi desencadeado depois da fala de Jezabel. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 45 o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago, em sua epístola, ele vai dizer: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua é o mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua, com ela bendizemos, com ela nós amaldiçoamos, com ela nós falamos das pessoas que são semelhantes, são servos de Deus, feitos à semelhança de Deus. Por quê? Porque da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, primeira aplicação para as nossas vidas. Temos que ter cuidado com o que estamos falando. Tem muita gente machucada, magoada, porque ouviu determinadas coisas. Acreditem, há muitas pessoas que trazem sequelas, mazelas, desde a infância, porque ouviu o que não deveria ter ouvido. Eu posso contar um caso para vocês de uma irmãzinha, lá no interior da Bahia, onde passamos 12 anos. O pai
ela ainda nova veio perder a sua mãe. E o pai rapidamente casou-se com uma outra mulher e que se tornou literalmente uma madrasta. Entenderam, né? Madrasta. E aquela madrasta direcionou a palavra para aquela criança, dizendo: essa daí vai ser aquela mulher de vida que dizem que é vida difícil, que é vida fácil, mas é vida difícil, que começa com PU e termina com TA. Essa vai dar para ser isso. E aquela menina disse: eu não vou ser isso. E sabe o que resultou na vida dessa menina? Ela nunca teve um namorado. Ela nunca se casou. Ela entrou em um episódio depressivo, que depois veio a ser um transtorno depressivo recorrente e moderado. Ela pensou em tirar a própria vida. Nós tivemos que acompanhar esta jovem durante alguns anos em que estivemos lá na Bahia. Tão somente por causa da fala da madrasta. Nós temos que ter muito cuidado com o que estamos falando. Há muitos líderes que estão machucados porque ouviram coisas que não deveriam ouvir. Há muitos irmãos que estão da mesma maneira. Mas essa é apenas a primeira aplicação. A segunda é que nós temos que ter cuidado com o que fazemos com a nossa escuta. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, mas nós temos que ter cuidado também com o que estamos ouvindo. Sabe por quê, queridos? Porque muito dificilmente nós podemos fechar os ouvidos, impedir que coisas cheguem aos nossos ouvidos. Mas o grande problema é quando a pessoa não consegue filtrar o que está chegando até si, até a sua vida. Se ela não conseguir filtrar, ela vai ser conduzida por todas aquelas informações que cheguem aos seus ouvidos. Por exemplo, se alguma pessoa chegar para você e falar: você é muito feio, ô menino feio, ô menina feia, você vai acreditar? Claro que não. Por que não? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, e o Deus que me fez não iria me fazer de qualquer jeito. Vocês estão entendendo o que é filtrar? Nós ouvimos, mas precisamos filtrar. Elias, ele não filtrou a fala de Jezabel. Elias, ele aceitou a fala de Jezabel. E quando se aceita a fala, vive em decorrência dela. Foi o que aconteceu. A palavra do Senhor vai nos falar, por exemplo, de Elias, vai nos falar de Jó, servo do Senhor, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Pela permissão do Senhor, ele perdeu os 10 filhos no mesmo dia. Ele perdeu todos os seus bens. Deus ainda o deixou porque tinha propósito na vida e através da vida da esposa dele. Mas a esposa chegou a dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Deus ainda permitiu que alguns muito amigos chegassem até ele. E quando abriram a boca, depois de uma semana, só abriram a boca para falar mal de Jó, para dizer que tudo aquilo que ele estava sofrendo era em decorrente de seu próprio pecado. E Jó, no capítulo 19, queridos, capítulo 19, verso 1 e verso 2, ele diz assim: respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Percebam, as palavras dos amigos de Jó estavam produzindo nele estas coisas, estavam afligindo a Jó, estavam quebrantando a Jó. Nós temos que ter cuidado, queridos, cuidado com o que falamos, mas temos que ter cuidado também com o que estamos ouvindo. Terceira aplicação, nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos à nossa debilidade e fragilidade, nós estamos sujeitos a altos e baixos, a inúmeros servos de Deus que se apresentam dessa maneira. A palavra do Senhor chega a dizer que o cair é do homem, mas também nos diz que o levantar é de quem? É do Senhor.
Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos e estamos também sujeitos ao que aconteceu com o profeta Elias. Quarta aplicação para as nossas vidas. Precisamos crer que Deus pode operar em nossas vidas, levando-nos a uma realidade superlativa. Deus pode operar em nossas vidas, levando-nos para um novo momento, para uma nova realidade. Por pior que possamos estar, temos que crer que o Senhor pode operar em nós, para a glória dele, como ele operou na vida de seu servo Elias, deprimido, acuado, fugindo, temeroso, querendo para si a morte, desgastado. Deus apareceu e Deus tratou da vida do profeta Elias. Ele pode fazer isso em minha vida, ele pode fazer isso em sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, Deus manda o profeta Jeremias ir até o oleiro profissional do barro e diz: olha, vai Jeremias, que lá você vai ouvir a minha voz. E ele chega lá no oleiro, e o oleiro está fazendo um vaso de barro, e a Bíblia diz que o vaso se estraga na mão do oleiro, e ele pega aquele vaso estragado e joga fora. É assim que diz a Bíblia? Não. Ele pega aquele mesmo vaso estragado e começa a moldar, começa a dar uma nova forma. E aí vem a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro nas minhas mãos sois vós, ó casa de Israel. O Senhor pode restaurar, edificar, modelar a nossa vida e nos levar para uma nova realidade. Bendito seja o seu nome. Nós encontramos o Senhor Jesus agindo dessa maneira. Em dois momentos que eu quero citar aqui. Um deles, chega a Pedro e diz para os demais discípulos, apóstolos do Senhor: vou pescar. E a expressão ali apresentada por Pedro é semelhante ao seguinte: não quero mais participar deste ministério. Não dá mais para mim. Vou voltar a ser pescador. Vou pescar. E a Bíblia diz que outros seguiram a Pedro. Mas quem é que está lá depois de passarem a noite toda pescando e não apanharam absolutamente nada? Quem é que está lá na praia com um peixinho assado, pronto, já para servir para eles? O próprio Senhor Jesus. Jesus vai até aqueles servos e investe naquelas vidas. Jesus foi atrás daqueles que estavam no caminho de Emaús, já haviam dado as costas, estavam desiludidos com tudo o que havia acontecido, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus segue caminhando com eles, começa a conversar, e eles começaram a perguntar entre si, pois não entenderam: será que esse aí é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Até que eles chegam em um determinado local e dizem: vem, Senhor, fica conosco. E o Senhor Jesus entra, e quando ele parte o pão, eles percebem que é o Senhor, e o Senhor se ausenta. E eles dizem: porventura o nosso coração não se aqueceu? Sabe o que foi aquilo, irmãos? Cristo Jesus foi atrás daqueles que lhe pertencem. Cristo Jesus, ele investe na vida. Cristo Jesus, mesmo que haja debilidade, mesmo que haja fraqueza, mesmo que haja decepções, ele pode investir em nossa vida e nos levar para uma nova realidade, uma realidade superlativa. Bendito seja o Senhor que continua investindo em nossas vidas. Deus investiu na vida do profeta Elias. Deus está pronto para investir em nossa vida. E por fim, irmãos, semelhante ao que aconteceu com o profeta Elias, Deus nos mostra que em nossa caminhada nós não estamos sozinhos. Eu vou repetir. Nesse episódio do profeta Elias, Deus nos mostra que em nossa caminhada nós não estamos sozinhos.
Nesses registros, nós encontramos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, cuidando do profeta Elias. Nós encontramos Deus enviando pão para o profeta Elias. E nós temos o Senhor Jesus conosco, o pão que desceu do céu, que nos alimenta, que nos fortalece. Deus envia o anjo para suprir, para ajudar o profeta Elias. E nós temos o anjo do Senhor que nos auxilia. O Senhor falou ao profeta Elias, dizendo: Elias, você não está sozinho, mas há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nós temos a presença da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Por pior que possa estar a sua vida, por pior que seja o momento existencial que você possa estar vivenciando, saiba disso, o Senhor é conosco. Ele não nos desampara. Ele está presente em nossa vida. A Trindade Santa está conosco. Promessa do Senhor: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o seu Cristo, bendito seja o Espírito Santo do Senhor. Terceira pessoa da Trindade. Nós não estamos sozinhos, nunca estaremos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, assim diz o seu servo do Senhor, Davi, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Momentos, irmãos, momentos na vida do servo de Deus Elias, momento também em nossas vidas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, eu quero concluir com esse texto, Tiago capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor vai nos dizer que Elias era um homem semelhante a quem? A quem? A nós. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui nós entendemos que o Senhor fala a respeito da humanidade comum de todos os crentes. Elias era um homem semelhante a nós. Teve os seus perrengues, teve as suas quedas, mas foi lapidado por Deus. Deus investiu em sua vida e agora ele reaparece. O mesmo Elias do início do ministério, ousado, intrépido, cheio de fé, para a glória de Deus. Não sei como você está nesta noite, não sei, mas Deus sabe. Mas eu sei pela palavra que Deus pode levantar você. A palavra do Senhor nos diz que ele levanta do monturo aquele que está necessitado e o faz assentar-se com os príncipes. A palavra do Senhor nos diz, bem sei isto, que Deus é por mim, Deus é por nós. Bendito seja o seu nome. Se você puder, feche os seus olhos e apresente-se diante do Senhor, como Elias se apresentou diante de Deus, diante daquele questionamento. Que fazes aqui, Elias? Apresente-se, querido, querida, diante do Senhor e diga, Senhor, aqui está a minha vida. Eu estou deste jeito, eu estou vivenciando este momento, mas eu careço de Ti, necessito do Senhor, imploro, em nome de Jesus, o lapidar, a graça, a edificação do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, eu quero clamar por este povo, que é povo do Senhor. Quero clamar, Senhor, pela igreja do Senhor aqui representada. Bendigo e exalto o teu nome pela vida de teu servo, profeta Elias, que apresentou vários momentos em sua existência. Mas ele teve o Senhor tratando, fortalecendo, edificando, renovando, abençoando, firmando, consolidando a sua vida, o seu ministério. Ó Deus bendito, eu não sei como estes amados se encontram nesta noite. Não sei qual o momento que cada um está enfrentando. Mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu imploro. Opere em cada vida, Senhor, em cada coração, fortalecendo, renovando, abençoando, firmando, dando novas oportunidades, falando ao coração, conduzindo-os, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, amados. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês.